Capítulo 43. Retirando o peso. Quantos conflitos, guerras sangrentas, perseguições em nome de uma causa, ou para o domínio e expansão de um povo ou raça, com orgulho e egoísmo em sua totalidade, sem respeito e sem nenhum amor para com o próximo. A humanidade já foi testemunha de grandes barbáries e vem ao longo do tempo trabalhando e sofrendo com tamanha crueldade. É um resgate e um acerto demorados, onde muitos de nós foram responsáveis e estavam presentes em tais momentos. O sofrimento de hoje não é uma punição divina, mas é a lei de causa e efeito. O plantio é livre. Cada ser vem de longa data em seu caminhar, adquirindo experiências boas ou não, elevadas ou não, conscientes ou não. Mas a colheita e a responsabilidade pelos atos e atitudes chegarão à porta pedindo o acerto dos débitos e das ações. Lembrando, não é punição, pois Deus é completamente bom e justo, e sendo assim, não é vingativo. Isso é ajuste pelos nossos erros e os acertos, as quedas e o levantar, é o caminhar e progredir. Em determinado período, o olho por olho era justificativa por atos violentos e sem o respeito humano. Mas com a chegada de Jesus, nos é apresentado um novo homem, um ser iluminado, o exemplo máximo de bondade e amor, o Filho perfeito de Deus. Jesus nos revela o amor cristão, o perdão e o respeito. Cura os doentes e mostra-nos o poder da fé raciocinada, que o Pai existe e que podemos e devemos procurá-lo da maneira mais simples e direta, na prece e na vibração. O Cristo espalhava amor ao caminhar e todos os que utilizavam das palavras e da preparação dos profetas para sua chegada tentaram calá-lo, mas ele, com toda a sua bondade, firmeza e confiança, não desistiu e não se entregou perante as dificuldades e os desafios. Participamos destes momentos e, através das reencarnações, vamos tendo oportunidades de reparo, aprendizado, resgate, crescimento e de amor ao semelhante, ao próximo, ao nosso irmão. Decidimos mudar, buscar o bem e o amor tão falado e vivido pelo Mestre. Vamos em busca do novo homem, da chama divina que há em todos os homens, para descobrirmos que é o amor, o que é o amar e o que é servir. Com isso, percebemos nossas tendências, nossa falta de amor e respeito, nosso egoísmo e orgulho, nossa frieza e menosprezo ao nosso irmão, nosso preconceito e outras mazelas adquiridas pelo grande tempo vivido na escuridão. Isso dificulta nosso caminhar, nossa visão e o nosso pensar. Devido a tantos erros, conscientes e propositais em período, vamos respondendo e reparando durante as reencarnações o que é um presente, pois temos as oportunidades de reparação e ajuste de dívidas e atitudes inferiores causadoras de dores e sofrimentos. Sentimos o peso do fardo, sentimos a dificuldade em entender e principalmente agir conforme Jesus. Não dá para mensurar quanto tempo ou reencarnações estivemos equivocados, transitando por ambientes sem luz, nem quanto tempo levaremos para atingirmos a perfeição, mas podemos iniciar hoje, agora, essa mudança. E vamos caminhando passo a passo rumo à seara do bem, à casa do Pai. Chegaremos no bom combate, aquele onde descobriremos o nosso orgulho e egoísmo e vamos agir e lutar contra eles. Após colhermos por um longo período o que plantamos com desarmonia, guerras e conflitos, temos a oportunidade dos céus para um novo plantio.
Sentimos o peso do fardo em nosso caminhar, pois nele há os sentimentos, os resultados de ações ruins, as vicissitudes seculares e bem escondidas. Mas há também na essência o amor cristão perdido e inutilizado, mas que será descoberto no tempo certo. Essa mudança despertará ações na melhoria interna, no coração e no pensamento de cada um. O crescimento vai acontecendo paralelamente ao descobrimento do que possuímos de bom. Esse é o ponto principal em nosso despertar, em nosso agir. Temos bondade, sim, todos nós. O que devemos fazer é trabalhar no que não está bom, para que as mazelas adquiridas e armazenadas em nosso íntimo sejam retiradas e deem espaço para o crescimento do amor e do bem. O orgulho vai se manifestar forte e imponente, mas ele é muito menor e mais fraco que o amor do Cristo em nós. Atua com firmeza e busca na prece. Tem fé que conseguirás retirar essas impurezas e mazelas internas e deixarás espaço para que o bem e o amor cresçam e floresçam dentro de ti. A cada passo, a cada ensinamento entendido e praticado, retirarás um pouco do peso do fardo. Não será de uma vez só, nem com a velocidade da luz, mas através de gotas leves, pequenas aos seus olhos, mas infinitamente importantes e grandes, rumo ao bem e à comunidade cristã. Chegará um momento em que nosso fardo será leve como a pluma e cristalino como a água. Não haverá espaço para mágoa, melindre, ressentimento e orgulho, que são os responsáveis pelo peso do fardo, e teremos o amor ao próximo por completo, e a pureza e a leveza estarão em nós. Deus enviará anjos, disfarçados de amigos, para nos ajudarem pelo caminho. Seremos portadores de auxílio para o necessitado, e não podemos nos esquecer de que somos todos filhos de Deus, sem exceção. A cada oração, entendimento e prática do bem, retirarás um pouco do peso do fardo. Se agora sofres, ora e agradece. Busca aprender com o sofrimento e sai de cabeça erguida, com a presença do Mestre ao teu lado. Se estás doente, ora para que seja restabelecida a tua saúde. Se te ofenderem e magoaram, ora para que não absorvas nem armazenes sentimentos de vingança e para que o ofensor seja iluminado pela luz divina. Aproveita todos os dias e todas as oportunidades para o plantio e o cuidar do bem, para a retirada do peso em teu fardo e para a tua caminhada, sempre segura e alegre, rumo à casa do Pai. Essa mensagem, eu achei ela muito, muito bonita e muito profunda, que o nome é Retirando o Peso, né? Acho que é esse, né, o título. Uhum. E né, já dá um alívio quando a gente passa, né, pensa, retirando o peso. E esse peso que a gente carrega, a gente tem uma escala dele quando a gente pensa na vida, toda a vida, em todas as vidas que nós tivemos, em toda a experiência passada. Quando a gente percebe nós como um espírito que estamos no caminho evolutivo, então traz uma percepção muito maior. E imagina quantas e quantas ações que nós fizemos que não são de acordo com a lei, e que por misericórdia elas foram deixadas para o momento certo, elas virem o retorno, quando a gente estivesse mais fortes. Então, se for olhar, tem uma parte que ele fala, né, a gente não tem noção de quantas e quantas reencarnações, mas é como se fosse um quarto. A gente tem um quarto, e o quarto ele vai ficando bagunçado, então tem uma hora que é aquele momento da mudança, que assim, eu compreendi que eu tenho que reorganizar tudo. E é quando a gente
toma as rédeas do nosso caminho espiritual e passa a reconstruir, né, ponto por ponto, a arrumar ali a cama, fala, isso aqui, onde é que é o local certo? E aí vai tendo esse trabalho de retirar esse peso, né? Então esse peso fomos nós mesmos que colocamos, né? Então não foi Deus, não foi né? Não foi outra pessoa, fomos nós. E a gente vai ponto por ponto reconstruindo, colocando tudo nos seus devidos lugares, a fim de cada vez mais estarmos em harmonia. Então é esse ponto assim que eu queria colocar, que essa visão do peso, ela só faz um sentido mais profundo quando a gente pensa em toda a continuidade da nossa vida, né, da nossa vida como espíritos. Um aspecto que eu achei muito bacana que esse texto acaba levando, né, a gente a pensar, né, é aquela história quando a gente começa a se conscientizar que tem que modificar e começa a se dedicar às coisas boas, digamos assim, aquela impressão, sempre a gente já viu várias vezes, agora você vai ter as dificuldades, você vai ter os ataques. Isso nada mais é do que essa lei da ação e reação, porque o nosso reconhecimento das nossas falhas só pode vir a partir do momento que a gente começa a ter algum nível de consciência. Então, justamente naquele momento que a gente se conscientiza que cometeu alguns erros, que precisa modificar e melhorar, que essas consequências vão vir para que a gente possa realmente sedimentar esse conhecimento e se fortalecer. Então, isso, de certa forma, esse texto mostra para a gente por que, às vezes, quando a gente começa a se dedicar ao bem, tem períodos que parece que fica tudo pior. É porque, naquele momento, a gente pode compreender o que está acontecendo. E um outro aspecto que me chamou a atenção, né, que já se falou várias vezes aqui, à medida que a gente vai entendendo o que vai acontecendo, a gente deixa de querer se justificar. Isso é uma característica nossa, né? A gente sempre, às vezes, vai fazer um trabalho, não, vou deixar para depois, porque agora eu estou cansado, não, isso aqui não é exatamente assim que é para ser feito, mas eu faço com todo o amor do meu coração, como se essas desculpas fossem eximir qualquer um de nós de ter de enfrentar aquela consequência. Então, todos esses desculpismos que a gente vai gerando para se aliviar, se autoaliviar, na verdade, só atrasam o nosso caminhar ou lentificam, porque dão naquele momento um conforto, né? Não, isso tem uma justificativa, mas que, na verdade, ela não existe. É porque a gente ainda não tem as condições de realizar as coisas daquela forma. Isso vai vir com o tempo. E com o tempo também vai se parar esse desculpismo que a gente tem mania de querer se justificar. Não fiz por causa disso, não, eu fiz, não é bem assim para fazer, mas eu fiz com todo o amor do meu coração. Continuam sendo coisas que devem ser cessadas de serem executadas por nós. Tem um ponto lá, Nilson, acho que desce mais um pouquinho. Vai descendo, acho que é lá tá na 175, acho que é na 177. Pode descer mais. Na 177. Tem um trecho que eu achei. Pode descer. Que é aqui essa mudança. Isso. Quando ele coloca aqui, né, essa mudança despertará ações na melhoria interna, no coração e no pensamento de cada um. Aí essa parte eu achei bonita quando ele coloca aqui. O crescimento vai acontecendo paralelamente ao descobrirmos do que possuímos de bom. Esse é o ponto principal em nosso despertar, em nosso agir. Demos bondade sim, todos nós, né? O que devemos fazer é trabalhar no que não está bom. Enfim, aí quando ele coloca aqui que esse é o ponto principal em nosso despertar, em nosso agir, de termos bondade sim,
todos nós. E aí eu me lembrei a metodologia do mentomagnetismo de despertar o campo consciência alerta, de despertar aquele campo de memória que está hiperconectado com momentos felizes, com espíritos em situações que foram muito, muito agradáveis. E o momento que a gente vai ali, junto com a espiritualidade, despertando aquele campo, então a pessoa, ela vai se percebendo tantas e tantas lembranças em que foram felizes, e ela vai se percebendo quanto ela é boa, quanto ela tem uma série de vivências, nas situações mais tocantes. Então, é uma forma da gente auxiliar cada pessoa. A gente está ali vibrando e despertando e deixando que as informações da própria pessoa, elas venham e ela vá se percebendo em toda a sua riqueza, em toda a sua bondade, sabe? Então, eu achei ela muito parecida mesmo com a metodologia do despertar o campo consciência alerta, e que vai nessa grande rede despertando do grupo dela essas lembranças benéficas e felizes. Era isso. Opa, Djaí. Achei interessante esse texto aqui. Às vezes, vicissitudes seculares e bem escondidas. Se elas estão escondidas, é peso que a gente não pode tirar. Então, retirando o peso, esse peso vai ficar com a gente até outros pesos que estão sob o nosso alcance, sob o nosso olhar, para nós retirarmos. E também se vai de encontro, como ele fala aqui, Deus enviará os anjos. Que anjos são esses? Somos nós aqui todo dia no trabalho da manhã. Elisa lendo isso aqui com a voz dela, levantando o nosso astral. Todos nós aqui somos anjos um dos outros, porque Deus nos enviou para isso. E eu posso te falar uma coisa, vou falar por mim só no sentido de que essa coisa é bem escondida. Quando eu me tornei espírita, eu era no início, eu era adolescente, então eu tinha meus defeitos. Os defeitos que eu tinha naquela época, graças a Deus, pelo menos eu julgo, eu consegui dominar. Mas é uma coisa interessante, aparecem outros pesos que estavam escondidos no meu subconsciente. E esses pesos que eles começaram a vir, a partir do momento que eu comecei a fazer meditações. Quando eu fazia meditação, meu subconsciente ele vinha e me mostrava coisas que eu estava fazendo errada, do passado, que nessa encarnação eu rejeitava. Aí eu comecei a trabalhar em cima e cada vez mais eu estou me aliviando. É só isso que eu queria acrescentar. Nessa questão dos Deus enviará anjos, né, muito bem levantada pelo Djaí, a gente tem que ter consciência de que não são só os amiguinhos da gente que são esses anjos, não. Muitas das vezes esses anjos são aquele cara chato que fica só chamando a atenção da gente. Na verdade, esses, às vezes, são os maiores anjos das nossas vidas, pois eles nos lembram, você precisa consertar isso. Porque muitas vezes a gente quer cercar só dos amiguinhos que concordam, protegem a gente, mas de fato eles não ajudam a gente a progredir, porque eles passam a mão na cabeça e sempre tentam minimizar as nossas dificuldades. E às vezes é justamente aquele anjo que a gente quer se afastar que aponta para a gente e diz o que a gente precisa resolver. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Às vezes, os maiores anjos estão colocados na nossa vida para nos chamar a atenção das corrigendas que a gente precisa fazer. Pegando esse gancho aí do Silvio... E aí, o seu microfone fechou. Desculpa. Pegando esse gancho do Silvio, só para explicar o porquê. Por exemplo, como eu falei, foram várias fases da minha vida. Eu, hoje em dia, estou aposentado. Então, isso que o Silvio falou, no trabalho tinha. Então, acho que todos nós procuramos trabalhar nesse sentido das nossas imperfeições no ambiente competitivo. É um ambiente muito rico. Aquele chato, aquele cara, tudo tal como o Silvio falou aí. Hoje em dia, na minha vida, está resumido o quê?
aí eu, a Diva, e aí dou um supermercado, dou uma volta. Mas aí que é que eu tenho os amigos? Isso que eu estou falando. A partir do que eu comecei a fazer meditações, começaram a aparecer imagens do meu passado. E aí, da manhã, tem meus anjos, que não são de asas, mas também a gente conversa, troca informações, e às vezes eu capto alguma mensagem e falo assim, vou seguir esse caminho. Isso que são os anjos. Por exemplo, como aconteceu do Silvio, que emitiu uma mensagem muito linda, acho que foi na sexta-feira, que eu gravei aqui também nota. Sou a extensão do amor divino. Então, isso foi manta que eu usei toda na sexta-feira. Então, esses são os anjos que não têm asa, mas que são enviados para a gente. É isso que eu queria falar. É uma alegria, né, gente? Aqui nós estamos juntos. Isso aqui ele é um ponto que a gente vai se dando as mãos e vai caminhando mesmo. E a gente vai percebendo que no trabalho, né, você citou do trabalho, é um local que é muito grande também, porque às vezes a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa com a família, né? Então tem pessoas que eu convivo no trabalho que são anos ali de convívio e são aprendizados maravilhosos. Então, a gente perceber que tudo é uma escola e que cada encontro ele tem o seu significado, é de uma grandeza, né, espetacular, espetacular. E uma vez eu fiz um curso com uma monja, e a monja ela chamava dos divinos tiranos, né? São pessoas que se apresentam e que acabam que vão ali trabalhar aspectos que é para nossa corrigenda interior. Né? Então a gente está sempre de olho e sempre procurando, né, a trabalhar com o máximo de carinho mesmo, envolvendo nesse aspecto. Pegando esse gancho aí, desculpe falar assim, tem uma palavra mágica que, pelo menos, me atingia muito contigo, que trabalha. Estou falando de exemplos porque a gente está tirando peso, tá? Melindre. Melindre é uma palavra que, sabe, que toca com, às vezes, um próprio grupo espírita, até a gente aqui, você pode falar alguma coisa e outra pessoa pode ficar melindrada. Até uma coisa que a gente tem que, um peso, que a gente tem que tirar, tem que saber administrar isso. Isso aí, o melindre é uma coisa que toda hora flui, mexe com ego, orgulho, vaidade, muitos troços que a gente já sabe. É só isso. Só reforçar uma coisa que o Ismael sempre lembra a gente, né? Que é o trabalho do mentomagnetismo, né? Com essa ativação, né? Do campo consciência alerta, né? Estava aqui pensando, né? Que é exatamente o que a gente faz quando se encontra aqui. De fato, esse nosso encontro aqui serve muito para isso, porque um vai falando, um vai trazendo suas lembranças, vai promovendo as lembranças na cabeça dos outros, e parece que a gente vai buscando nossas lembranças, ativando o nosso campo consciência alerta e estimulando os outros que estão aqui a buscar o seu campo consciência alerta também. Eu estava pensando nisso enquanto o Ismael estava falando, que essa reunião, na verdade, é um mentomagnetismo puro entre nós, que depois que a gente encontra não vou dizer um equilíbrio, uma harmonia, talvez, a gente começa a extrapolar isso, e aí que é a nossa verdadeira irradiação. Eu vejo exatamente assim. A gente vai conversando, ouvindo os outros, vai nos lembrando das coisas boas que a gente tem, e isso vai estimulando os outros a lembrarem das suas coisas boas também. Isso é puro mentomagnetismo. É a ativação do campo consciência alerta individual, promovendo a ativação nos que estão ao seu redor. E quando a gente harmoniza o grupo, a gente passa a fazer isso para o resto do universo, que é o momento da nossa irradiação.